O essencial é desenvolver as pessoas. É elas identificarem nelas o potencial que elas têm. Agora, se você não sabe fazer isso, como que você vai estimular as pessoas a verem o potencial que elas têm, a enxergarem que elas podem muito mais do que às vezes elas imaginam? Essa é a essência, essa é a riqueza da liderança. Só que começa em você aprender a desenvolver as pessoas. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando a Sua Liderança. Nesse programa eu te dou ferramentas, informação, conhecimento para você colocar a sua liderança no outro nível e eu te ensino a ter equipes que geram resultados além das expectativas, além do esperado. Nesse programa eu te dou ferramentas e informações para você conseguir acelerar esse desenvolvimento, esse aprendizado. E no episódio de hoje eu vou te contar, vou te mostrar como agir com um funcionário que sabe tudo, com as pessoas que trabalham com você que sabem tudo, que não precisam de informação, que não precisam de muita orientação, porque já sabem o que precisa fazer, já sabem como conduzir os assuntos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Érica e eu sou especialista em desenvolvimento da liderança e aprendizado da liderança, em comportamento. E aqui eu compartilho com vocês a minha experiência, a minha vivência e os aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira profissional, onde eu fui líder também, onde eu fui gerente de uma equipe sênior, híbrida, e tive dificuldades em gerir equipes, e por isso que eu trago aqui para vocês um pouco dessa história, eu compartilho com vocês um pouco do que eu vivenciei e como eu consegui desenvolver equipes que geram resultados. Nem sempre foi assim, preciso dizer para vocês que houveram muitas dificuldades e eu decidi estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, do meu aprendizado com vocês, justamente por isso, porque eu encontrei muita dificuldade nesse caminho de desenvolvimento e aprendizado e eu quero compartilhar com as pessoas. Na liderança não precisa ser assim. Na liderança a gente pode sim ter um caminho muito mais tranquilo, de aprendizado constante, sem precisar de sofrimento. E há um sofrimento quando você não sabe o que fazer, né, qual caminho seguir. Então, por isso que eu decidi compartilhar com vocês e por isso que eu estou aqui todas as quartas e sextas compartilhando esse conhecimento com vocês. Cada semana, cada dia eu trago um assunto diferente para compartilhar e para trazer aqui para vocês, para a gente aprender um pouco mais juntos, para nós conseguirmos compartilhar esse conhecimento e esse aprendizado. Então, se você conhece alguém que precisa estar aqui, precisa saber como lidar com um funcionário que sabe tudo, compartilha com ele essa live, chama ele para cá, chama ele para participar, chama ele para compartilhar também a sua experiência, essa vivência, e com certeza isso vai ajudar outras pessoas também nesse aprendizado e nesse conhecimento constante, não é verdade? Quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vivenciei esses dias. Às vezes a gente não percebe o caminho que a gente toma, né, em relação à liderança. Às vezes a gente não percebe a ação que a gente tem e a reação do que a gente faz. E ter companheiros, ter quem te ajuda nessa jornada faz muita diferença. E olha que interessante, o meu esposo teve uma questão com a equipe dele e ele fez uma divisão de horários com o time, onde uma pessoa trabalhava um horário e as outras duas pessoas, são 3 pessoas na equipe, revezando, e as outras 2 pessoas trabalhavam outro horário. E um dia a gente conversando, né, sobre as dificuldades de gerir times, e ele comentou isso comigo. E aí eu falei com ele, dei um conselho, falei, veja bem, tenta ter um equilíbrio entre o trabalho das pessoas, porque se houver um equilíbrio, vai ficar todo mundo bem. Agora, se um tiver diferente, isso pode te trazer algum problema. E foi, dito e feito. Daí, algumas semanas, a pessoa que ficou diferente já, veja bem, né? Não tá legal, tô tendo algumas dificuldades aqui. E qual foi a ação dele? Agora foi ajustar, vamos ajustar o horário para que todos tenham um alinhamento, e isso fez diferença e faz diferença. Então, sempre na sua gestão com seu time, tenta ter um equilíbrio para que todos tenham os mesmos benefícios, para que todos tenham o mesmo regime de trabalho. Pode ser que não seja igual, mas alinhado ali, né, para que todos tenham a mesma oportunidade. É claro, às vezes quem está mais tempo, quem está menos tempo vai ter ali algumas diferenças, mas tenta ter o máximo de alinhamento possível. E olha
só, vamos lá, entrar aqui no assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje. Como agir com um funcionário que sabe tudo? Me digam aqui, quem já lidou ou lida com um funcionário que sabe tudo, que não precisa de orientação? Não, eu já sei o que fazer, já sei como eu vou conduzir esse assunto, já sei o que eu vou fazer. Quando você começa a falar, ele já tem uma resposta. E aí, só reforçando, né? Esse tema aqui, né? Os temas que eu trago Acelerando Sua Liderança, do programa Acelerando Sua Liderança, é para você, gerente, supervisor, coordenador, que tem uma equipe que lida com essas dificuldades do time no dia a dia. É para você que eu falo, é para você que eu trago aqui conhecimento e aprendizado, tá? Então, se você lida com equipes, você é supervisor, é gerente, é coordenador de uma empresa, você pode vir participar, porque o tema é para você, a abordagem aqui é para você, o ensinamento aqui é para você. E eu vou te dizer uma coisa, o que eu trago aqui, você não vai aprender na universidade, você não vai aprender na pós-graduação, você não vai aprender em nenhuma formação que você entrar. Aqui o que eu te trago é vivência, é experiência. Eu troco com você, compartilho com você o que eu aprendi ao longo de anos vivenciando a liderança. Não só a minha liderança, como a liderança também de outros profissionais que eu já acompanhei, que eu já ajudei a desenvolver, tá? Então, esse conhecimento aqui, esse compartilhamento de informação é para você, líder de equipe, supervisor, gerente, tá bom? E olha só, o que acontece, né, quando tem um funcionário que ele sabe tudo? Quais são os comportamentos? O que acontece? Então, é aquele funcionário que tem resposta para tudo. Antes de você chegar e falar alguma coisa, ele já tem uma resposta, ele já sabe o que vai fazer. E isso ele acaba antecipando e acaba se precipitando em algumas situações, né? Segundo comportamento, olha, ele quer manter as coisas como sempre foram. Então, tudo que você traz de informação ou de uma nova perspectiva, ele não quer, não, isso não funciona. Não, eu já tentei isso, para mim não dá certo. Não, olha, assim funciona muito bem. Ele não aceita fazer diferente, não aceita o novo, não aceita outra perspectiva, não aceita outra abordagem. Essa é uma característica desse funcionário que já sabe tudo. E comportamento 3, ele se antecipa nas respostas e nem deixa as pessoas complementarem o raciocínio. E aí eu vou te dizer uma coisa, né? Toda equipe tem um funcionário assim. Quando você começa a falar, ele, já sei. Não, calma, ainda não terminei o raciocínio. Calma, tem um elemento aqui que você ainda não sabe que eu quero te falar, né? Então tem aqui, né, ele já quer antecipar, ele já quer dar resposta, ele já quer responder rapidamente, ele já quer ser prestativo na forma de conduzir, né? Esse é o comportamento do funcionário que sabe tudo. Me diz aqui, vocês já lidaram com um funcionário que sabe tudo? E que tem esses comportamentos aqui? Qual o outro comportamento que você já identificou e que eu não coloquei aqui desses 3 comportamentos principais? Tem algum outro comportamento que você identifica? O Charles colocou aquele que corta. O colega começa a falar e ele já vai e corta. Já sei, é assim, assim, assim. Nossa, você não deixou nem eu terminar de falar, né? De tanto que você sabe. Sabe tudo. Esse é o típico funcionário que sabe tudo. E como lidar, né? Você é líder de equipes, como lidar com esse funcionário que sabe tudo? E eu vou te dizer que esse funcionário que sabe tudo, ele pode ter esse comportamento por 2 motivos, tá? E eu vou te ensinar como lidar com esses 2 comportamentos, esses 2 motivos que ele tem para agir dessa forma. O primeiro motivo é esse aqui, ele já está maior do que a posição. Aquela posição que ele está hoje é além da capacidade dele. Ele foi crescendo tanto ao longo do tempo que agora a cadeira que ele está, a posição que ele ocupa é maior do que o que ele pode oferecer. Ele tem mais capacidade, tem capacidade para mais, para muito mais. E aí eu vou te dizer, se esse for o caso, se esse funcionário ele tem capacidade para mais, e aí como você vai identificar isso? Você identifica vendo a trajetória dele, vendo como ele se desenvolveu, vendo qual o tamanho que ele tem hoje, o que ele faz, né? Se são coisas mais complexas e se ele lida com isso de uma forma tranquila, de uma forma amena, de uma forma fluida. Se esse é o caso, quer dizer que ele está maior do que a cadeira,
que ele cresceu, se desenvolveu além. Ou seja, ele já faz as coisas com o pé nas costas. Quem já ouviu esse termo? Ele faz tudo com tanta facilidade que já está muito fácil para ele. Por isso que ele não tem nem paciência para ouvir, às vezes o colega que acabou de chegar, ou às vezes o gestor, né, que está ali ainda patinando em alguns assuntos, ele não tem paciência mais. E isso já mostra que ele está maior do que a cadeira. Tá? Então, esse é um aspecto. O Emerson colocou aqui, tem aquele também que não compartilha o que sabe, quer ficar só para ele, né? Ah, eu sei muito, mas não compartilho. Que acaba sendo um sintoma também, né, Emerson? Porque se ele sabe muito, quem sabe muito e chega no nível de desenvolvimento de compartilhar, né, de oferecer, de entregar, ele quer compartilhar. Então, tem um ponto aqui também de desenvolvimento, né? E aí eu vou aproveitar para compartilhar um conceito com vocês. Tem uma pirâmide, né? Um conceito que foi desenvolvido pelo Richard Barré. E tem até um assessment que é bem interessante, recomendo vocês a fazerem, que é um assessment de valores. E esse assessment de valores, esse conceito, né, do Richard Barré, ele mostra como nós podemos desenvolver valores ao longo do tempo. Então, o que ele mostra, né? A base de valores é a sobrevivência. A gente às vezes tem um conceito, um direcionamento para sobreviver. Então, esse compartilhamento, que eu não compartilho o que eu sei, está muito relacionado a essa proteção. Eu protejo o que eu sei. Eu protejo porque isso tem valor para mim. E, de certa forma, eu estou aqui nessa empresa ocupando esse papel por causa desse conhecimento que eu tenho. Só que, à medida que nós vamos evoluindo na vida mesmo, né, a gente vai evoluindo também os nossos valores. E aí, o último nível de valores, né, nesse conceito do Richard Barré, é justamente compartilhar com as outras pessoas, entregar o que você tem, sabe? Assim, oferecer o que você tem. E isso tá assim no nível mais elevado da nossa evolução humana mesmo, né? De chegar nesse ponto de compartilhar, de realmente oferecer o que você tem, o máximo que você pode. É um pouco do que eu tô fazendo aqui com vocês, oferecendo um pouco do meu conhecimento, compartilhando com vocês o que eu aprendi e que eu quero que outras pessoas também saibam, sem precisar passar pelo que eu passei, para ter equipes que geram resultados além das expectativas. Sem saber, né? Eu vivenciei muita liderança sem saber o que eu estava fazendo. Eu fazia, mas eu não sabia. Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo e onde eu ia chegar. Consequência disso, errei muito. E errei muito com as pessoas que faziam parte da minha equipe. Até eu começar a acertar, eu errei demais. Então, tiveram pessoas que trabalharam comigo no início da minha liderança que saíram chateadas comigo da equipe, que me acharam uma péssima gestora, que acharam que eu acabei foi prejudicando o desenvolvimento delas ao invés de ajudá-las a se desenvolver. E eu te digo, não precisa ser assim. Você pode sim aprender a ser líder sem precisar causar um impacto negativo nas pessoas, tendo a orientação correta, tendo o acompanhamento correto, tendo o aprendizado correto, tendo o suporte correto. E às vezes as organizações não fazem isso. Aliás, às vezes as organizações nem sabem como fazer isso. Por isso eu compartilho isso aqui com vocês. Acredito que o que atrapalha em reunião é aquele que muda o foco do assunto. Puxa atenção para ele, né, Charles? Puxa atenção para ele e atrapalha o andamento da reunião. Tem demais, muito mesmo. E aí tem o papel do líder, né? De como conduzir essa reunião para que ele não faça isso, para que ele não mude. Ele pode até mudar, mas o líder está ali justamente para puxar para o assunto que é o assunto da reunião, para não acontecer de desfocar o assunto. Então tem esse primeiro perfil aqui, que é o funcionário, que ele já está maior do que a posição. Se ele está maior do que a posição, aquilo tudo ali para ele fica muito chato, porque ele está sem desafio, ele está aquém, então assim, fica enfadonho, e aí ele começa realmente a agir dessa forma. Eu sei tudo, eu já sei isso aqui, já estou aqui há 20 anos, isso aqui acontece todo dia comigo. Sabe como que eu faço? Vou te falar aqui como é que eu faço. Assim, assim, assim. Já ficou chato para ele. Ou seja, ele está sem desafio. Se ele está sem desafio, o que você, líder, precisa fazer? Você precisa desafiá-lo, ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a chegar num outro lugar. Dá para ele mais desafios. Talvez na sua área não tenha mais desafios do que ele está tendo hoje.
ajuda ele a ocupar outras posições na organização, posições mais complexas, que vão demandar dele mais energia, que vão demandar dele mais desenvolvimento, que vão demandar dele assuntos que ele não está acostumado a lidar no dia a dia. Tem líderes, né, profissionais em posições de liderança, gerentes, supervisores, que têm funcionários muito bons, que dominam já a atividade, já estão lá no nível de desenvolvimento alto, que não querem abrir mão da pessoa. Não querem abrir mão, porque ele vai tão bem ali na posição que ele está, que o líder não quer abrir mão. Fala, não posso perder esse funcionário, porque é ele que leva a equipe. Hoje eu estou tranquilo, porque eu tenho esse funcionário aqui. E esse líder, e você, líder, se você faz isso, você erra, porque chega um nível desse funcionário que ele quer mais. E ficar naquela posição, para ele, é tão ruim que ele começa a regredir. Ao invés de ele continuar se desenvolvendo, continuar crescendo, continuar alcançando mais e mais e mais, e trazendo mais inovação e mais crescimento para a área, ele começa a puxar para baixo. E aí ele começa a regredir, ele começa a não se desenvolver mais, e ele começa a atrapalhar a equipe. Então, ajuda esse funcionário que já chegou no topo da sua área, que já não tem mais aprendizado para ele ali, crescimento, já está no máximo, se não tem lugar para ele na sua área, ajuda ele a encontrar uma outra posição que vai desafiá-lo, onde ele vai ser útil, onde ele vai realmente contribuir para a empresa. Talvez não vai ser na sua área e você vai perder. Nossa, eu vou perder esse funcionário tão excepcional. Você não vai perder, você está ajudando ele a crescer na carreira. Na empresa que eu trabalhava como RH, tinha muito isso. Às vezes apareciam vagas, surgiam vagas onde tinham pessoas que queriam participar das vagas e crescer e se desenvolver, e o gestor não deixava ela participar. E aí o que acontecia, né? A justificativa era, não, mas eu não consigo ficar sem esse funcionário, não posso abrir mão dele. E olha, acontecia às vezes essa pessoa procurar uma vaga fora e sair da organização. Ou seja, ela podia fazer um movimento interno, continuar o seu desenvolvimento, mas o gestor não abria mão, não deixava ela participar do processo. E aí, ao invés dela continuar na empresa, crescendo em outras áreas, em outras posições, ela acabava indo para outras organizações. Saía. E quando ela saía, não tinha nem como o gestor negociar, não fica mais um tempo aqui. Não, ela simplesmente pediu demissão, ela quer sair da organização, porque ela não viu oportunidade de crescimento. Então tem essas pessoas que vão buscar fora e tem as pessoas que vão continuando. E elas continuam desanimadas, desmotivadas, sem contribuir. Pelo contrário, acabam tendo essa postura de sei tudo e prejudica o desenvolvimento dela, o desenvolvimento da equipe, e as coisas começam a não funcionar. Então presta atenção. Se esse funcionário que sabe tudo é esse que já chegou no topo, que já chegou num nível de desenvolvimento onde não tem mais crescimento para ele na área, ele precisa de mais desafios. Ele precisa continuar crescendo. Você precisa prestar atenção para entender qual é o momento dele. Se o momento dele é um momento de realmente eu quero desenvolver mais e crescer mais, ajude-o a chegar nesse lugar. Ajude-o a ocupar essa posição. Não segura a pessoa para você. As pessoas que trabalham com você não são propriedades suas, não são. Então ajude, seja aquele líder que ajuda as pessoas a se desenvolver e a encontrar o lugar, a posição que elas precisam para o desenvolvimento delas. Vai chegar esse momento onde ela já chegou no limite ali, inclusive do desenvolvimento dela na sua área. E tudo bem. Só que você precisa estar atento, tá? Só que você precisa estar atento a isso. Qual é o momento do profissional que trabalha comigo? Tem um conceito de liderança situacional que aborda muito bem esses níveis de desenvolvimento. E esse conceito diz o seguinte: quando o funcionário profissional ele começa naquela função, ele está no início, então ele é como se fosse um Q1, né? Ele está no quadrante 1, ele está começando. E esse conceito de liderança situacional, o que ele traz para o líder? Para o líder entender e compreender qual é o nível de cada profissional que trabalha com você. Qual é o nível? Se ele está começando, está no início, ele precisa de uma atenção para ele aprender e desenvolver a atividade. Com o tempo, quando o tempo vai passando, ele vai se desenvolvendo e vai tendo mais habilidades, vai tendo mais destreza para exercer a atividade. E aí ele vai tendo um pouco mais de autonomia para fazer sozinho, para tomar as decisões sozinho,
para realmente assumir um pouco mais de risco sozinho, sem você precisar ficar ali do lado, acompanhando. E vai chegar um nível onde ele vai sobrepor um pouco, vai ultrapassar. Ele já vai ter tanto domínio daquela atividade que vai chegar um momento onde ele vai tomar uma decisão ou de permanecer naquela carreira, exercer naquela função e tudo bem. Tem pessoas que tá tudo bem, eu exerço a função aqui, faço anos a mesma coisa e ok, é isso que eu quero. E vai chegar um momento, aquele profissional que vai querer mais. Eu quero mais. Eu já estou aqui no último nível, que na liderança situacional chama Q4. Estou no Q4 aqui, né? E quem percebe isso é o líder que percebe. Então, você já está aqui no nível de desenvolvimento que você já está amadurecido, você já tem tanto domínio e tanta autonomia dentro da função que você já está pronto para assumir uma nova posição, para assumir uma nova carreira, para ir para o próximo nível, para assumir uma posição de maior complexidade, né? E algumas organizações chamam isso de potencial. Qual é o potencial desse profissional? Em qual momento de carreira ele está? Ele já está aqui nesse nível que já está sobrando e já está ocupando um pouco dessa cadeira acima? Pode ser, né? E tem também um conceito do pipeline da liderança que mostra justamente isso. À medida que você, profissional, líder, vai crescendo na carreira, você começa já a ocupar um pouquinho da cadeira seguinte. E isso já mostra essa prontidão para você assumir essa nova cadeira, essa nova complexidade. Tá? Ó, o Charles fez uma pergunta aqui. Érica, as empresas estão precisando de mentores para apadrinhamento dos funcionários? Olha, Charles, eu vou te falar um pouco da minha percepção, tá? As empresas, às vezes, não têm essa linha de mentorar, de acompanhar, de desenvolver. Algumas empresas têm programas que eles chamam de programa padrinho. Vamos pegar uma analogia aqui em relação ao liderança situacional. O que eu disse, né? O primeiro nível é quando o profissional começa, o funcionário começa, ele precisa de orientações e acompanhamento. Ele está ali no primeiro nível, Q1. Então, o que as empresas fazem? Pegam profissionais mais experientes e colocam junto com esse profissional que está chegando para mostrar para ele como é a atividade. Funciona? Funciona. E algumas empresas chamam desse programa padrinho, eles estabelecem esse programa padrinho por 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí depende do nível de complexidade da atividade. Então, se o nível de complexidade é maior, inclusive existem, principalmente na indústria, ambientes que são ambientes perigosos, e aí você me disse aqui em uma outra live, né, Charles, que você trabalhou na Toyota, então um ambiente industrial onde há um perigo. Então, a empresa coloca profissionais mais experientes para acompanhar esses profissionais que estão começando, inclusive para eles começarem a ter essa noção de qual é o perigo que ele tem ali no dia a dia, qual é o procedimento, como que você trabalha os procedimentos, entende o funcionamento daquela empresa. Então, algumas empresas trabalham isso. O que eu não percebo é justamente esse mentoramento para o desenvolvimento. Então, se há uma questão comportamental, como que o gestor lida no dia a dia? Como ele acompanha o desenvolvimento desse comportamento? Como ele faz esse profissional crescer e se desenvolver? Eu acho que, nesse aspecto, as empresas pecam. Não porque elas não querem fazer isso, porque elas não sabem como fazer. Elas não sabem como conduzir o desenvolvimento comportamental das pessoas. Como apadrinhar, como ter mais líderes, mais profissionais em posição de liderança que sabem desenvolver os seus funcionários. Porque tem uma questão da função, que é exercer a liderança, e tem uma função, um outro olhar, que é de realmente de desenvolvimento. Como que desenvolve as pessoas? Eu vou te dizer que isso não é óbvio. E se você, líder, supervisor, gerente, coordenador, aprende a desenvolver as pessoas, você está aprendendo a essência da liderança. Gerir é importante? É. Gerir indicadores, gerir processos, gerir resultados é importante? É. Mas a essência, o essencial é desenvolver as pessoas, fazer essas pessoas crescerem, é elas identificarem nelas o potencial que elas têm. Agora, se você, líder, profissional em posição de liderança, não sabe fazer isso, como que você vai estimular as pessoas
a verem o potencial que elas têm, a enxergarem que elas podem muito mais do que às vezes elas imaginam. Essa é a essência, essa é a riqueza da liderança. Só que começa em você aprender a desenvolver as pessoas, a fazer com que elas enxerguem nelas esse potencial que elas têm. E isso eu ensino aqui. Eu trago para vocês muita informação e conhecimento para você já colocar isso em prática e ir aprendendo a desenvolver as pessoas. É isso que eu acredito, tá, Charles? Então tem dois aspectos: o aspecto da mentoria ali da atividade e o aspecto da mentoria do desenvolvimento. Então essa parte do desenvolvimento é que eu acho que falta e que algumas empresas já fazem o apadrinhamento ali da atividade, mas não conseguem fazer ainda o do desenvolvimento comportamental, que é o que vai fazer a diferença aqui no desenvolvimento das pessoas. Voltando ao assunto aqui do funcionário que sabe tudo. Então, o primeiro perfil é aquele que já está no nível acima, já chegou no nível ali que já está estagnado, já sei tudo dessa área, já estou cansado, já faço tudo com o pé nas costas e ainda continuo aqui. Por que eu não sou promovido? Né? Então, presta atenção, gerente, supervisor, coordenador, nesse funcionário. Se ele já está sobrando, ajuda ele a crescer, ajuda ele a encontrar uma outra posição, ajuda ele a realmente alçar voos maiores do que ele faz hoje, tá? E tem um segundo perfil, que é esse perfil aqui que eu vou aprofundar mais com você, que não percebe que ele tem esse comportamento. Ele ainda não está nesse nível de já sabe tudo da área, já tem domínio de tudo. Não tem domínio. Ele ainda não sabe. Só que ele não percebe que ele não tem o domínio. Ele acha que ele sabe. Ele acha que ele sabe tudo, mas na verdade ele não sabe. E aí ele não tem consciência de que ele não sabe. Como lidar com esse funcionário? Eu vou te trazer aqui duas coisas que você precisa colocar em prática com esse funcionário para ele mudar o comportamento, para ele perceber que ele ainda não está nesse nível de desenvolvimento. E o que eu vou te trazer aqui é uma coisa muito importante para você colocar na liderança, na sua liderança no dia a dia, que é desafiar o pensamento. O que é desafiar o pensamento? Fazer a pessoa pensar. E fazer a pessoa pensar é tirar ela da zona de conforto. E como você tira da zona de conforto? Quem sabe me dizer como tirar da zona de conforto? Que é uma coisa que tira a gente da zona de conforto do que perguntas. Aprenda, líder, supervisor, gerente, a fazer perguntas. Mas eu vou te dizer, não é usar a ferramenta de fazer perguntas como, às vezes, vou contar uma história aqui para vocês. Eu aprendi a fazer perguntas. E aí eu me lembrei agora, por isso que eu parei aqui o meu raciocínio, que eu lembrei agora daquele ditado de quem aprende a usar o martelo, a ferramenta martelo, acha que tudo é prego. E aí eu me lembrei disso, porque eu aprendi a fazer perguntas e eu achava que tudo era fazer perguntas. E eu ainda não sabia fazer as perguntas certas, as perguntas assertivas. E isso trouxe um efeito colateral no meu time. Por quê? Como eu tudo fazia pergunta, as pessoas começaram a ficar com raiva de mim. Por quê? Tudo que elas traziam para mim, eu devolvia com uma pergunta. Eu devolvia com uma pergunta, eu devolvia com uma pergunta. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas que saco, nem vou levar mais nada, porque eu sei que eu vou voltar com uma pergunta para trás, né? Então não é isso, tá? Não fica achando que tudo é fazer pergunta, vai fazer igual eu, vai errar e vai errar a mão. Só que aprender a fazer perguntas é a ferramenta mais importante que você vai ter na liderança. Aí lembra dessa questão do martelo. Aí, quando eu aprendi a usar o martelo, acho que tudo é prego, né? Então, até esse equilíbrio, a forma de lidar com as situações e entender a maturidade mesmo da liderança para fazer as perguntas certas no momento certo, isso vai desafiar o seu time. E aí você não vai usar só o martelo, né? Vai usar outras ferramentas também. No entanto, a habilidade, ela não vem do dia para a noite. E ela vai começar muitas vezes com erro mesmo, né? Assim como foi comigo. Hoje eu sei fazer perguntas, desafiar, mas antes eu comecei a errar a mão na pergunta. Talvez isso vai acontecer com você também, mas aprender a fazer perguntas vai te trazer um diferencial na sua liderança. Sabe por quê? Porque você começa a desafiar o pensamento das pessoas. Esse funcionário aqui que sabe tudo, ele vai começar a perceber
que ainda tem elementos que ele não alcançou, que existem nuances nas situações que ele não vai ter resposta para tudo e que nós estamos em evolução constante. E que a humildade na lida ali com as coisas no dia a dia vai fazer diferença para ele se desenvolver, crescer e realmente acomodar o pensamento, conseguir associar as informações, conseguir associar o pensamento, conseguir associar o raciocínio. Por que é assim? Já cheguei aqui em uma resposta, nós vamos fazer dessa forma. Por quê? O que você quer alcançar com isso que você está fazendo? Qual é o seu objetivo? Como você pretende resolver esse problema? Qual é a causa raiz do problema? O que você identificou? Como você identificou esse problema? Por que você acha que o cliente está insatisfeito? Quais foram os elementos que chegaram até você que te fizeram chegar a essa conclusão? Porque chegar a uma conclusão de uma forma instantânea é simples, mas juntar elementos que levam a essa conclusão, esse é o difícil. E ainda ter contraponto, lidar com contraponto. Isso desafia o pensamento. Então, aquela conclusão muito instantânea, por que você chegou a essa conclusão? E muitas conclusões, elas vêm de aspectos que estão no nosso subconsciente. Porque eu acredito nisso. Não, tudo bem, acreditar nisso é um dos fatores, mas o que mais? Como você pode aprofundar um pouco mais e entender o que as pessoas estão dizendo, o que o cliente está dizendo? Por que isso é um problema? Aprofundar e desafiar o pensamento vai fazer com que esse profissional perceba que existe muito mais profundidade no que ele está trazendo e que ele ainda não explorou. E é um exercício para você também, líder, de não estar precipitado nas situações, de começar também a desafiar o seu pensamento. Por que eu estou acreditando nisso? Por que isso é importante para mim? Por que isso está acontecendo? E aqui, uma coisa importante: a arte de fazer perguntas. A arte de fazer perguntas, ela é tão importante, mas tão importante, que você deveria deixar assim a maioria das coisas de lado e focar em aprender a perguntar. Porque isso te desafia na sua liderança. Você vai perceber que até para você, quando você começa a se fazer uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, você vê que talvez você tenha um exercício muito maior do que talvez a precipitação em algum assunto, na forma de lidar com o funcionário no dia a dia. Isso vai te ajudar, inclusive, a organizar o seu pensamento e a desafiar o pensamento das pessoas que trabalham com você. Nada está completamente estabelecido e pronto. Nada. E todo pensamento precipitado te leva a ter ações precipitadas. Guarda isso. Todo pensamento precipitado te leva a ter ações precipitadas. E aí você erra. Você erra na forma de lidar com o funcionário, você erra na forma de lidar com os problemas, você erra na forma de liderar o seu time, você erra na forma de fazer o seu time se engajar com as questões da área. E pode estar relacionado a isso, a ter ações precipitadas, por causa de um pensamento precipitado. Faz sentido? Tudo começa pelo porquê. Tem aquele livro do Simon Sinek. Tudo começa pelo porquê. Não aceita respostas instantâneas. Ah, teve um problema aqui, é por causa disso. Calma, calma, vamos investigar mais? Por que você acha que é por isso? Por que isso acontece? O que mais tem por trás que eu não estou enxergando? Como a gente pode fazer isso aqui acontecer de uma forma diferente? Destrava a mente, desafia o pensamento. E olha, vou dar uma dica para você. Fuja das respostas fechadas, sim ou não. Você já fez isso? Ah, já. Sim. Não, não fiz. Não. O que aconteceu? O que te impediu de não fazer essa atividade? O que aconteceu? Qual foi o problema? É diferente de você perguntar: você fez? Você já fez? O que aconteceu? Me fala. Vamos entender aqui o que houve. E as respostas de sim ou não, as pessoas acabam fugindo da responsabilidade de aprofundar, de desafiar o pensamento. As perguntas precisam ser abertas. E essas perguntas abertas vão te desafiar a realmente aprofundar na causa raiz, no problema, no entender mais. Você vai ver que não, eu preciso voltar aqui e aprofundar um pouco mais para eu compreender mais o que as pessoas estão dizendo de verdade, qual é o real problema, como a gente pode resolver essa questão aqui na área. Eu conversei com uma pessoa
Deixa eu conversar com mais pessoas para entender a perspectiva de cada um, e quando eu entender a perspectiva de cada um, eu vou ter a visão do todo muito mais elaborada do que conversando com uma pessoa e tendo essa resposta. Já viram aqui? Eu falo assim, ó, todo mundo está reclamando. Assim, deixa eu entender o que as pessoas estão reclamando. Não tire conclusões precipitadas. Busque mais informação, aprofunda mais e muda a forma de fazer perguntas. E aprenda a fazer perguntas. Faça perguntas, aprenda a fazer perguntas. O desafio incomoda e ao mesmo tempo ele desenvolve. Não fique achando você que quando você começar a desafiar o pensamento das pessoas, que as pessoas vão adorar. Não vão. Não vão gostar. Porque o natural é as coisas ali, sabe, assim, tranquilas, sem muito incômodo. Mas se você começar a provocar, a desafiar o pensamento, desafiar as pessoas para pensarem, para refletirem, para construírem realmente algo que seja mais consistente, as pessoas não vão gostar. Elas vão ficar incomodadas. Elas vão reclamar. Nossa, mas eu queria que você resolvesse, não era que você me desafiasse a pensar uma solução. Vamos pensar juntos uma solução. Não, eu já queria sair daqui com isso resolvido. Achei que você que é gerente, supervisor, já tem que saber qual é a resposta, qual é o caminho. Se prepare para ouvir essas coisas. No entanto, esse tipo de comportamento é o perder para ganhar, porque ao longo do tempo essas pessoas vão começando a ganhar corpo e vão começando a trabalhar o raciocínio. O nosso cérebro, ele é treinado para gastar menos energia. Então, quanto menos energia, o nosso cérebro vai ficando mais tranquilo e vai se acomodando e acostumando com essa situação, com essa condição. E quando você começa a desafiar as pessoas, elas começam a ficar incomodadas porque o cérebro começa a ter que gastar mais energia e isso gera um incômodo natural no corpo. Saiba disso e tenha isso em mente. No entanto, no longo prazo, mais à frente, você vai ver as pessoas se desenvolvendo. Você vai ver esse profissional aqui que sabe tudo, muito mais interessado em entender os problemas, entender as pessoas, o que as pessoas estão trazendo, do que preocupado em dar as respostas. Isso faz parte do desenvolvimento do aprendizado. Se você não desafia as pessoas, elas não desenvolvem e elas vão continuar querendo ficar na zona de conforto ali. Não porque elas são preguiçosas, nada disso. É porque o nosso cérebro quer ficar constante ali, sem gastar energia. Então, desafia. O crescimento demanda desafio, tá bom? Era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje. Então, me conta aqui, o que você leva da live de hoje? Me diz aqui qual foi o seu aprendizado. Quero saber. Se faça perguntas. Treina com você primeiro. Se fazer perguntas. Não aceita respostas prontas, tão instantâneas assim. Já sei a resposta. Isso aqui aconteceu por causa disso. Calma, reflete, pensa. O que eu não estou vendo? O que mais tem aqui por trás? Isso vai te ajudar, inclusive, a ter mais humildade na sua liderança. O Charles colocou aqui resiliência, sabedoria. Já estou feliz, hein, Charles? Porque isso é tão nobre, né? A gente conseguir trabalhar a resiliência e a sabedoria. Isso é muito nobre. É um presente muito grande para a gente levar para a vida, para a liderança, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia. E é isso que faz diferença. É isso que faz diferença. Então, um grande beijo. Tudo de bom para vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar aqui comigo todas as quartas e sextas, às 7h15 da manhã. Grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.